pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a cicatrização. Eu sou a professora Natália Reineck, muito prazer. Se você ainda não conhece o canal Anatomia Etc, seja bem-vindo para explorar o canal. E se você gosta de aulas de anatomia, fisiologia, ou então é um curioso e gosta de conhecer mais sobre o corpo humano, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, clica no sininho de notificação para você receber um aviso todas as vezes que eu postar um conteúdo novo e não perder nenhuma aula. Bom, gente, hoje então a gente tem mais um vídeo, uma aula, né, respondendo a um pedido de um de vocês. O seguidor @aluz365 mandou o seguinte para mim: Oi, Natália, tudo bem? Gostaria muito de saber sobre a cicatrização. Agradeço desde já. Então, o assunto da aula de hoje é a cicatrização. E a gente já vai começar com o conteúdo da aula, mas eu só quero lembrar rapidinho vocês que para você que é membro do canal, você tem acesso às apostilas das aulas mais recentes aqui do canal. Então a gente tem um programa de membros, a gente até hoje tem 2 níveis de membros, e se você assinar na categoria Anatomista Entusiasta, você tem acesso ao PDF dessa aula aqui, ok? Então vamos começar com o assunto da aula, que é a cicatrização. Gente, a cicatrização é um processo biológico complexo, não é algo simples. E ela acontece quando o nosso corpo precisa reparar tecidos que foram danificados. Esse processo é fundamental para manter a integridade tanto dos órgãos quanto da pele, por exemplo, após ferimentos, cirurgias ou lesões. Vamos entender hoje o processo de forma didática, né, e detalhada, e hoje a gente vai ver as fases da cicatrização e toda a fisiologia envolvida aí nesse processo. O processo então de cicatrização ele vai ocorrer em 3 fases principais. A gente tem a fase inflamatória ou exudativa, a fase proliferativa e a fase de maturação e remodelação. Cada uma dessas fases tem funções específicas e envolve diferentes tipos celulares e mecanismos moleculares. Vamos começar falando sobre a fase inflamatória, que também é chamada de exudativa. Nessa fase a gente tem a defesa e a preparação do terreno ali para as próximas fases da cicatrização. O que acontece na fase inflamatória, então, é que assim que ocorre uma lesão na pele ou em algum outro tecido, o corpo ele entra em modo de defesa. O objetivo aqui nessa fase é impedir a invasão de micro-organismos naquele ferimento, né? E preparar aquele local para a regeneração. Essa fase dura geralmente de 2 a 5 dias. E os principais processos fisiológicos que acontecem nela são uma vasoconstrição inicial. Quando a lesão acontece, os vasos sanguíneos eles acabam se contraindo, né, realizando vasoconstrição ali por alguns minutos para reduzir a hemorragia, para reduzir a perda de sangue ali naquele local. A gente vai ter também uma vasodilatação subsequente, ou seja, logo depois daquela vasoconstrição inicial, os vasos eles se dilatam para permitir a chegada de células de defesa e fatores de crescimento. Os fatores de crescimento, gente, são como se fossem mensageiros químicos que o corpo usa para coordenar ali o processo de cicatrização e regeneração dos tecidos. Eles são então proteínas liberadas por células como plaquetas, macrófagos e fibroblastos, e eles vão ter a função de estimular o crescimento e a reparação celular. Nessa fase, então, a gente tem também a ação das plaquetas. As plaquetas, elas se acumulam ali no local da lesão e liberam fatores de crescimento, como por exemplo o PDGF, que é o fator de crescimento derivado de plaquetas, que atua iniciando a reparação tecidual. Aqui na fase inflamatória, a gente também tem a ativação de células inflamatórias. Os neutrófilos, que são os primeiros a chegar e vão fazer ali
uma faxina, né, removendo micro-organismos e restos celulares ali do tecido lesionado, e os macrófagos, que também fazem uma limpeza ali no local, liberam substâncias que estimulam a próxima fase da cicatrização. Na fase inflamatória, o que a gente observa de sinais e sintomas? Dor, rubor, calor e edema, que são os famosos sinais flogísticos, que são sinais da inflamação. Todos esses sinais são normais e fazem parte da resposta inflamatória decorrente da lesão, ok? A segunda fase da cicatrização é a fase proliferativa. Nessa fase, a gente vai ter a construção do novo tecido. O que vai acontecer aqui? O corpo começa a construir um novo tecido para preencher o espaço da lesão. Essa fase vai durar de 4 a 24 dias. Tudo vai depender aí do tamanho da lesão e de outros fatores que influenciam a cicatrização e que a gente vai ver mais pra frente aqui nessa aula, ok? Os principais processos fisiológicos que acontecem nessa fase são a ação dos fibroblastos, que começam a produzir colágeno, que é a principal proteína estrutural da pele e outros tecidos. A gente vai ter também a formação de novos vasos sanguíneos, que é chamada angiogênese, ou seja, os vasos começam a crescer no local para fornecer nutrientes e oxigênio necessários para o processo de cicatrização. A gente vai ter também nessa fase a epitelização, onde as células epiteliais começam a se proliferar e cobrir ali a região da ferida. E por fim, nessa fase, a gente também tem a contração da ferida, onde as bordas da ferida começam a se aproximar para reduzir ali o espaço que precisa ser preenchido. É nessa fase que a gente tem ali a formação do tecido de granulação. O tecido de granulação é um tecido novo, avermelhado, porque ele é muito bem vascularizado, essencial para que haja a cicatrização. E vamos entrar agora na terceira fase da cicatrização, que é a fase de maturação e remodelação. Essa é a etapa final da cicatrização. Seria uma etapa onde a gente tem um acabamento, uma reforma daquele tecido que foi recém-formado na fase anterior. Ela pode durar de 21 dias a meses, às vezes até anos, dependendo do tamanho e da profundidade da lesão. O que a gente vai ter aqui de principais processos fisiológicos acontecendo? A gente tem a substituição do tipo de colágeno que está ali no tecido. Antes a gente tinha um colágeno tipo 3. Agora esse colágeno vai sendo substituído pelo colágeno tipo 1, que é um colágeno mais resistente e vai conferir maior força ao tecido. A gente vai ter também a redução da vascularização, os vasos sanguíneos extras ali que foram formados na fase anterior, eles vão começar a diminuir, a desaparecer, entre aspas, né? Porque aquele tecido ele já vai estar forte o suficiente, boa parte dele já vai ter sido formado, ok? Então não preciso mais de tanto sangue, de tantos vasos ali no local, e é por isso que a cicatriz ela deixa de ser avermelhada e começa a perder essa cor avermelhada e ficar mais esbranquiçada. A gente vai ter nessa fase também a reorganização das fibras de colágeno, onde as fibras elas vão se alinhando ali na direção das forças de tensão do tecido, tornando a cicatriz mais resistente. Agora, é importante a gente saber que mesmo depois de todo o processo de cicatrização completo, o tecido novo nunca vai ser tão resistente quanto o original. Uma cicatriz ela pode atingir cerca de 70%, 80% de força do tecido original. Ok? Agora a gente tem alguns fatores que influenciam na cicatrização. Vocês viram que o tempo em que cada fase dura, ele pode variar bastante. Isso porque vários fatores podem acelerar ou retardar o processo de cicatrização.
A gente tem fatores locais, como por exemplo, infecções, a presença de bactérias e micro-organismos pode atrapalhar o processo de cicatrização. A gente tem também o tipo de ferida, as feridas mais profundas ou extensas demoram mais para cicatrizar. Temos também a questão da irrigação sanguínea. Regiões com menos vascularização podem cicatrizar mais lentamente. Esses são todos fatores locais, mas a gente tem também fatores sistêmicos que vão influenciar no processo de cicatrização. Como, por exemplo, a idade, a cicatrização ela é mais rápida em jovens e mais lenta nos idosos. Tem a questão também da nutrição. A falta de proteínas, por exemplo, pode prejudicar a produção de colágeno. E também a presença de doenças crônicas, diabetes, hipertensão e doenças vasculares também podem dificultar a cicatrização. O tabagismo também influencia. A nicotina prejudica a vascularização, reduzindo ali a oxigenação e a disponibilidade de nutrientes mesmo disponíveis ali para aquele tecido que está sendo reparado. É isso aí, pessoal. Essas foram as principais fases da cicatrização e os fatores que influenciam nesse processo de cicatrização. Lembrando que se você quiser o PDF dessa aula aqui, basta assinar como membro do canal na categoria Anatomista Entusiasta, ok? Você tem outros benefícios também assinando como membro, como por exemplo, um descontão caso você queira comprar os meus cursos, você tem prioridade de resposta nos comentários, você tem emojis específicos, você tem acesso antecipado às aulas do canal. Então clica aqui embaixo no botão Seja Membro, se você estiver acessando do computador, esse botão vai aparecer aqui embaixo para você conhecer todos os benefícios de ser membro do canal, ok? Vamos revisar então os principais conceitos vistos nessa aula? Revisando então, a cicatrização é um processo biológico que é dividido em 3 fases principais, cada uma com sua função específica para restaurar os tecidos danificados. A primeira fase é a fase inflamatória, onde o corpo reage à lesão com inflamação, formando ali um coágulo para conter o sangramento e liberando fatores de crescimento. Os neutrófilos e os macrófagos limpam o local e combatem micro-organismos. Os sinais comuns dessa fase são os sinais flogísticos: dor, rubor, calor e edema. A segunda fase é a proliferativa, onde os fibroblastos produzem colágeno enquanto novos vasos sanguíneos se formam, a angiogênese. A epitelização cobre a ferida e o tecido de granulação vai preencher ali o espaço lesionado. Nessa fase, a ferida também começa a se contrair. Por fim, a gente tem a terceira fase, que é a fase de maturação ou remodelação, onde o colágeno é reorganizado, tornando a cicatriz mais resistente. O excesso de vasos sanguíneos ali vai regredindo, né? Vai diminuindo e o tecido se fortalece, mas sem recuperar totalmente a sua resistência original. A cicatrização pode ser influenciada por vários fatores, como a presença de infecção, a irrigação sanguínea do local, a idade, a nutrição, a presença de doenças crônicas e hábitos como o tabagismo. Se você gostou dessa aula, não esquece de deixar o seu joinha e manda aqui embaixo se ficou alguma pergunta ou se você tem algum comentário. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para vocês e até a próxima aula!